Bom dia, na paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Estamos aqui para gravar mais um vídeo. Nesta oportunidade nós vamos meditar em João capítulo 1, versículo 1, que diz: No princípio já existia o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. No princípio ele estava com Deus, tudo veio a existir por meio dele, e sem ele nada do que existe teria surgido. Leitura de João, capítulo 1, versículos 1 a 3. A tradução que eu li aqui é do Novo Testamento Interlinear Analítico, texto majoritário com aparato crítico. A leitura em grego, amados, que eu vou fazer é essa aqui. En arche, en hologos, kai hologos, en pros ton theon, kai theos, en hologos, hutos en arche pros ton theon, panta de autu egeneto kai haris autu egenetu, ude hen ho ge go nen, até o versículo 3. A nossa análise aqui é para descobrir nesse trecho onde o Espírito Santo está. Aqui se fala em Deus e se fala no Logos, mas não há uma menção direta à pessoa do Espírito Santo. Por isso alguns podem argumentar que aqui não está a Trindade, mas no máximo o Pai e o Filho. E nós estamos aqui para tentar dirimir algumas dúvidas e corrigir alguns pensamentos equivocados. Primeiro, aqui está em foco a Trindade. Mas como, professor? Se o Espírito Santo não é mencionado? O Espírito Santo é mencionado. Vamos lá. Quando nós lemos Deus, quando nós lemos aqui o termo Theos, Deus, já está embutido a Trindade. Por Deus, você tem que entender que não especificamente a pessoa do Pai. Por Deus, você entende o Criador de todas as coisas, o Todo-Poderoso. Por Deus, nós temos que entender aqui já a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A explicação aqui ela está girando mais no âmbito místico. Mas nós sabemos que o Evangelho de João ele é o mais místico dos 4 evangelhos. E eu vou lhe provar como o Espírito Santo está aqui. No princípio já existia o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Professor, eu só vejo aí 2, o Logos, que é o Filho, e o Pai, que é Deus. Primeiro, não restrita o termo Deus ao Pai. Deus, ele tem um Espírito, o Espírito de Deus. Logo quando se diz no princípio era o Logos e o Logos estava com Deus, se o Logos estava com Deus, o Logos estava com o Espírito de Deus, porque Deus tem um Espírito. Lá em Hebreus 9,14, o Espírito Santo é chamado de o Espírito Eterno. Se o Espírito é eterno, logo ele já estava aqui no princípio com Deus e com o Logos. E eu posso aqui falar melhor e mais claro, o Espírito estava em Deus e no Logos, porque o Espírito Santo é o mesmo Espírito de Deus e o Espírito de Deus é o mesmo Espírito de Cristo. Não é difícil de se compreender. O Espírito de Deus é o Espírito Santo e o Espírito Santo é o Espírito de Cristo e o Espírito de Cristo é o mesmo Espírito de Deus. Então não se pode imaginar esta leitura no princípio era o Logos e o Logos estava com Deus sem o Espírito Santo. O Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo, se no princípio o Logos
estava com Deus, o Espírito de Cristo estava com Deus. Se no princípio de todas as coisas era Deus, logo no princípio de todas as coisas era o Espírito de Deus. O Espírito de Cristo estava no princípio com Deus. O Espírito de Deus estava no princípio com o Logos. 1 João 5,7, não vou levar em conta aqui se faz parte do original ou se não faz, mas é um versículo que ele soma com a doutrina da Trindade. Diz, 3 são os que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Não é uma pessoa, mas um Deus. O Pai, o Logos e o Espírito Santo são um Deus. Logo, quando eu leio aqui, no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus, Deus aqui, ele já inclui o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não confunda isso aqui com não vai sair a palavra. Não confunda isso aqui com unicismo, porque nós fazemos distinção entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se não fizéssemos distinção, não estaríamos aqui tentando explicar a presença do Espírito Santo na leitura de João 1:1. No princípio era o Logos, ou seja, e este Logos tinha o Espírito Santo. O Pai, nós temos que entender o seguinte, quando diz no princípio era o Logos, no princípio é a mesma coisa de nós dizermos, no princípio era o Espírito Santo. E o Logos estava com Deus, é a mesma coisa de dizermos, e o Espírito Santo estava com Deus. E o Logos era Deus, é a mesma coisa de dizermos, e o Espírito Santo era Deus. Porque não podemos desassociar o Espírito Santo da pessoa de Jesus, assim como não podemos desassociar o Espírito Santo da pessoa do Pai. Espero ter tirado algumas dúvidas, ajudado no entendimento e que Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe para todos sempre. Amém.